Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um JCL Conecta, um podcast que une especialistas e lideranças para discutir performance e desenvolvimento humano. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial para falar sobre um assunto que nós ainda não havíamos falado aqui no nosso podcast, Fernando Guerreiro. Caraca, eu tô inaugurando o assunto? Tá inaugurando o assunto. Uau! Eu vou ler aqui a apresentação dele, tá? Muito chique. Vamos lá, Fernando. Fernando Guerreiro, especialista em neurobiologia, eficiência fisiológica e performance, que utiliza o treinamento físico como ferramenta de transformação, conhecimento e desenvolvimento de novos hábitos. Uau! Essa apresentação. Só isso. Só. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado aqui bater esse papo com a gente. E antes de começar, que eu sei que vai ser um assunto muito profundo, tem muitas camadas, quero saber um pouquinho do Fernando Guerreiro antes de chegar nessa profissão tão complexa aí, que mexe tanto com a vida das pessoas. Se apresenta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu sou a história típica do jovem brasileiro. Eu venho de uma família, de um lar muito disfuncional, né? Eu cresci com os meus avós. A minha mãe teve que sair de casa muito cedo para trabalhar. Então toda a nossa família lá do interiorzão do Paraná. E minha mãe veio para São Paulo, tinha 5 anos de idade. Ela veio trabalhar como empregada doméstica aqui. Cresci com os meus avós até os 17 anos. E sem pai. Eu falo, né, da história típica de um jovem brasileiro, que é uma estatística. Praticamente 80% dos jovens brasileiros não tem um pai presente hoje. Então, é doloroso isso, e é por isso que eu trabalho tão duro hoje com o que eu trabalho, porque eu não quero que essa estatística ela cresça, eu quero que ela diminua. E eu tinha um acordo com a minha mãe que era muito simples. Cara, você estuda e seja comprometido com o que eu mandar, minha mãe falava, e eu vou te dar a melhor vida que você puder ter. E hoje, como pai, né, hoje eu tenho 2 filhos, eu entendo os sacrifícios que ela fazia pra fazer as coisas acontecerem na minha vida. Hoje eu olho e falo, cara, como minha mãe doméstica proporcionou a vida que eu tive lá atrás, né? Então hoje eu tô com 37 anos, já tô há 20 anos na educação física, que foi minha primeira formação, e meu único compromisso era treinar, trabalhar na roça com meu avô, que assim, isso é muito legal, porque hoje, treino, faz calo. Eu tinha calo de arrancar feijão, calo de... E era também a forma raiz de fazer uma renda extra, né? Então meu avô, vamos supor, ele pegava lá um espaço de milho, que tem que quebrar a espiga do milho e colocar num armazenzinho, sei lá, ele pegava por R$100, me ajuda que eu te dou 10. Pô, R$10 naquela época... Né? Então eu ficava lá, 2, 3 horas. Mais incomodava do que ajudava, mas aquilo me ensinou muito, né? A disciplina, a resiliência. Então, hoje eu olho e falo, nossa, tá difícil. Não. Enfim. E aí, com 17 anos, vim para São Paulo, já para estudar educação física. Então, não foi muito difícil escolher educação física, desde os 5 anos de idade, envolvido com esporte. E aos 17 eu vim para São Paulo. Eu falei, cara... É diferente isso aqui. É diferente, né? Era loucura. Então lá eu tinha uma vida, ela era corrida, minha vida no interior, mas é a vida do interior. Porque eu fazia muitas coisas. Então assim, minha mãe falou, você precisa estudar inglês. Então era assim, eu ia pra escola de manhã, aí eu pegava um ônibus, ia pra outra cidade à tarde fazer inglês, à noite eu voltava, treinava. Então esse era o meu circuito. Final de semana eu ajudava meu avô, final de semana, férias eu ajudava ele na roça, que tinha que fazer. Algumas coisinhas também. Só que eu vim pra São Paulo, primeira coisa, eu vou te levar um dia pra faculdade e os outros dias você pega o ônibus e vai, se vira. 4 da manhã, a gente já pegando o ônibus lotado. No primeiro, eu falava, caraca, bicho. Mas era aquilo, eu tava apaixonado por, tô vivendo isso aqui, né? Era uma delícia. Aí aos 18 anos eu tive um problema muito sério de adicção, de alcoolismo, que cruza até os meus 21, mais ou menos. Só que é muito doido, porque isso nunca atrapalhou minha carreira. Até os 22 anos, né? Nunca atrapalhou até os 22. Atrapalhar. E esses gatilhos, eles são importantes porque foi o que me fez estudar o que eu estudei. Então, eu tive um grande privilégio em 2008, começar a trabalhar numa academia muito boa. E o gestor, ele me abraçou como um tutor, como um mentor.
E ele me deu muito conhecimento, me deu muita sabedoria. Ele realmente foi o cara que projetou minha carreira para onde eu tô vindo hoje. Ele era um diretor de multinacional que foi viver o hobby dele da academia. A esposa tinha uma academia, ele foi lá ser o diretor da academia. E aquilo me despertou muito. Então, assim, ele falou: você quer mais dinheiro ou você quer estudar mais? Porque se você quiser estudar mais, eu consigo te pagar os treinamentos, e aí, como consequência disso, você vai subir no nível das tuas aulas, eu vou te pagando mais. Então eu brinco, eu cheguei lá como um jovem maconheiro e saí como um gerente, né? Então, assim, em 8 anos ele transformou a minha vida. Lógico, teve todo um processo no meio disso, encontrar o meu propósito no meio disso foi uma consequência de bater no fundo do poço, ter um encontro muito forte com Deus, onde realmente Jesus vem, ele declara minha identidade. Eu falo: agora, então eu sei o que eu tenho que fazer aqui, eu sei quem eu sou, vamos para cima, vamos mudar as vidas. Então aí deu uma resumida, até chegar, né, em 2022, quando eu me não, peraí, 2022. 2022 foi agora Foi na agora. pandemia. É. Com 22 anos, né, que eu tive essa transformação de vida absurda de... Tanto que hoje eu encontro muitas pessoas onde eu moro hoje, no condomínio que eu moro, eram meus alunos 15, 20 anos atrás. Que legal. Então eles olham e falam: cara, você tem 2 filhos, você tem esposa, você tá bem, que essa virada de chave na vida, né? Então foi até 2008 para 2011, mais ou menos assim, foi uma temporada muito difícil como usuário de drogas, e isso me levou para um fundo do poço que hoje eu sei lidar muito com as pessoas. Eu sei lidar com os gatilhos, eu sei lidar com as tentações, eu sei como que você vai lá, põe a mão no buraco, puxa para fora, porque alguém fez isso por mim e eu já tive lá dentro. Então a gente aprendeu um mecanismo, quando a gente está estudando um mecanismo neurobiológico, até hoje eu falo: pô, então por isso que acontecia aquilo lá atrás na minha vida. E aí as coisas, eu disse um sim muito radical para Deus. Eu falei: cara, eu já tava com uma carreira boa, eu abandonei tudo. Eu falei: eu vou recomeçar por um propósito. E era começar uma assessoria de treino funcional no Parque Ibirapuera. Isso era 2014. E na época não tinha. Hoje você vai lá no Parque Ibirapuera, a gente tem assessoria ainda no parque. Sim. 6:30 da manhã você chega, tem fila para estacionar. 2014 Era mato, ninguém era falava mato. sobre isso. E a gente começou. E quando eu comecei, eu lembro o dia que eu pedi demissão da academia. Dessa mesma academia do... Eu tava há 8 anos lá, né? Então foi essa transição aí. Eu sou péssimo com datas, tá, galera? Mas assim, é o período. Tranquilo. Eu vou pegar aqui a licença poética da grávida pra fazer confusão com as datas. E aí eu só falei uma coisa, eu falei: eu não quero dinheiro, eu não quero acerto trabalhista, eu não quero nada. Eu só quero que você me abençoe no aspecto que eu continue tendo você como um mentor na minha vida. E isso fala muito como as pessoas encerram os ciclos hoje, né? Encerram o ciclo fechando as portas. Aliás, não encerram Não ciclos. encerram. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi muito. Aí comecei essa assessoria, 3 semanas, nenhum cliente. E eu tinha esse insight que eu tinha sentido no meu espírito, assim, que, pô, Jesus falou comigo sobre isso. E na sequência disso, minha mãe falou: cara, eu te dou casa, te dou comida. Se você não tiver gasolina no carro, você vai de bike. Fui muitas vezes de bike pro parque. Mas por lifestyle, assim. Sim. E um dia eu tava saindo do parque com um momento íntimo com Deus. Eu falei assim: eu não quero parecer um reclamão, mas tá difícil. Eu fiz uma carreira sólida e agora 3 semanas eu não tenho nenhum aluno, não tenho nenhum cliente, tá difícil. E um spoiler aqui, lá onde a gente vai fazer aquele negócio, debaixo de uma grande árvore, por que eu sempre escolho aquele lugar? Porque foi debaixo daquela árvore que eu ouvi o meu chamado de forma clara e audível. Você vai transformar a vida das pessoas através da atividade física. E daquele dia em diante, sabe quando as comportas abrem assim? E aí começou a chegar gente, e daqui a pouco um que veio trazia 5 amigos, que traziam mais 5. E aí a gente começou a ver pessoas depressivas tendo alta dos seus psicólogos, porque estavam num treino, treinando bem, com pessoas legais, então estava tendo esse equilíbrio neurobiológico, mas também o ambiente estava impactando, então eles estavam buscando coisas novas. Eu falei: caraca, já está acontecendo. E isso foi muito legal. A gente
assim, cresceu muito. E de 2014 para cá, a gente vai bater esse ano o número de 15 mil pessoas treinadas no nosso método, que a gente fala que nunca será só um treino. Então, esse aqui é o método, né? O que é o método? A gente junta atividade física, a gente junta a parte de neurociência e a gente traz muito essa questão da comunidade. Então, quando você conecta essas três coisas, você tem um forte impacto emocional na vida das pessoas. Então, e vem acontecendo e, pô, um resumo aí de quase 20 anos, bem Uau. resumido, né? Bem resumido. E eu admiro muito como você conseguiu unir a sua profissão, né? A sua carreira com o seu chamado, né? É. Ali com o que Jesus mandou É isso. você fazer. Eu aprendi a viver fora das quatro paredes da religião, sabe? E eu acho que todos nós somos missionários em tempo integral e a nossa responsabilidade é melhorar os ambientes para as pessoas. E eu acho que ter esse embasamento teológico me ajudou muito a não me perder na busca do sucesso próprio. Certo. O que no meio do caminho a gente teve Muitos se perdem. Muito se perde, né? Todo mundo se esforça muito para começar. Sim. E aí quando a carreira rampa, se perde muito rápido. E eu não me perdi porque eu tive bons mentores por perto. Eu tive muito embasamento teológico por perto. Lógico que eu estudei muito, Gabi. Eu estudo muito até hoje, leio muito. Cara, assim, quase tô batendo 300 livros pós-pandemia já. Tô contando ali. Por que eu falo isso? A gente se esforça muito para destravar a vida, mas a gente esquece que o esforço maior é manter a vida do jeito que a gente queria que ela fosse, né? Então, dentro desse movimento todo, o que eu aprendi? Eu tenho uma missão de vida que é contagiar as pessoas a... Na verdade, ano passado eu ouvi isso e reformulou muito a minha cabeça. Um atleta meu correu a primeira maratona. E eu sempre soube que o meu chamado é despertar e potencializar pessoas. Ponto, eu resumo tudo isso. Que foi, só rapidinho, que foi quase o que aquele gerente fez com você, né? Pela sua vida. Né? Foi exatamente É lindo ver isso. como o ato daquela pessoa, daquele gerente lá atrás, refletiu na sua vida. Isso. É o que você faz hoje pelas pessoas. E ele foi um líder tão genuíno, conversas difíceis. Eu lembro que ele me chamava assim, ele falava, cara, eu não tenho como mandar no que você faz fora daqui, mas você vai usar a sua droga, vem pra cá não cheirando, pelo menos. Não cheira, Eu sou fã de conversas difíceis. Eu acho que o Caio já falou aqui uma vez em algum dos podcasts que eu sou a Sabe qual é o menina problema da das conversa difícil? Desde pequeno você é limitado a isso. Os teus pais não querem ter conversas difíceis. Sim. E conversas difíceis, elas se resumem muito a conflito. E aí, a gente quer fugir disso o tempo todo. E nem sempre é conflito. Eu acho que o conflito, ele vem de uma raiz de amargura do coração, de quem tá entregando o feedback ou de quem tá recebendo o feedback. Isso. Quando a visão tá clara, então assim, ó, a gente tá sentado aqui e eu preciso falar com você. Casamento, quer falar mais do que isso, né? Você é casada com o Marcos, meu amigo, né? Seu marido. E eu tô indo pra 10 anos de casado. E o nosso casamento só começou a dar certo, não foi quando foi ter as conversas difíceis, foi quando a gente alinhou a visão antes. E aí uma visão alinhada proporcionava que a gente tivesse conversas difíceis que não fossem conflito. Aí. Isso é para uma empresa, isso é para você mesmo na frente do espelho. Sim. Então é muito disso, né? Com Jesus também. Muito. E aí você abrir, né? Tirar as máscaras. E eu acho Sim. que hoje, mais do que nunca, ou você tira a máscara ou ela vai cair em algum momento. Ah, fato. Né? Com certeza. E eu tava meditando esses dias, eu faço a mesma coisa da minha vida há praticamente 20 anos. Só que eu comecei a engrenar e acertar em 2016. O que Tá, eu sei que vamos manter nessa linha. O que não te fez parar? O que não te fez... Porque assim, seguir a mesma coisa 20 anos e começar a engrenar a partir de quando? Putz, 2016. 2016. Pra 17 ali. 2017. O que não te fez parar? O que não te Nossa. fez desistir? Porque 20 anos fazendo a mesma coisa não é fácil. Acho que tem muita história, né? Meu bisavô lutou a Guerra do Contestado. Então começa lá em 32. Eu venho de uma família que... o único que desistiu foi meu pai. E assim,
pô, desistiu, que foi ele, a escolha Aham. dele. Mas eu vi exemplo, eu não conheci meu bisavô, mas eu cresci ouvindo as histórias dele. Uhum. Eu cresci com meu avô, e aquilo era fenomenal. Aí eu vejo minha mãe, um exemplo absurdo de disciplina no trabalho. Você não teve opção, né? Não ti- Na verdade, eu não conheço essa opção. E aí você junta o negócio do esporte. Que é o esporte? Cara, cruzar uma linha de chegada, exato, a mentalidade que ela é criada, ela é gerada. Inclusive, hoje de manhã eu tava no treino, um treino bem duro, vou ter uma competição para fazer agora. Migrei de esporte, quero minha vaga pro Mundial agora. Que demais. E eu tava assim. Na verdade, a primeira reflexão sobre isso, eu tava correndo na pandemia, na área lá em Sousas, em Campinas, e eu fiz uma corrida foi 16 quilômetros. Eu venho do Endurance, né? Então, pra mim, distâncias. Mas eu fiquei correndo 16 quilômetros, deu 1 hora e pouco, assim. E quando eu parei, Deus falou comigo: e se você ficasse esse mesmo tempo concentrado em outras coisas, como seria a sua produtividade? Eu olhei pro relógio, tipo, 1 hora. Eu não lembro exatamente, mas vamos colocar 1 hora. Imagina você focado durante 1 hora, fazendo uma única coisa. O quão excelente aquilo ia ser. Sim. Né? E hoje eu tava pensando ainda nisso. Então, é a mentalidade, só que assim, Gabi, é a visão. Sim. Então, minha mãe, antes da gente ter essa revelação do meu chamado, qual que era a visão da minha mãe pra minha vida? Você vai ser um homem de honra. E um homem de honra, ele trabalha, ele cria sua família. Na visão dela, foi passando isso. Eu falei, tá bom, então eu preciso trabalhar. E o que é muito doido, né? Porque na minha vida pregressa, se for assim, eu saía da balada às 5 da manhã, às 5h45, 6 eu tava tomando banho na academia, colocava uma bala house na boca e ia dar personal. À tarde estava dando aula, gerenciando a academia. Então, tipo assim, não, na verdade, a hora que eu fui pra coordenação da academia, eu já tinha tido minha transição de vida. Então, isso era antes ainda, quando eu dava aula. Então, nem nesses momentos eu abandonava o barco. Porque eu cresci num ambiente que isso não era uma opção. E, por um outro lado, não era uma condenação ter que fazer. Tá. Era um privilégio. Sim. Então, eu sempre cresci com essa visão do privilégio. Tá, ali vamos colocar então, aí depois vamos pensar em 2013, 14, quando as coisas começaram a ficar mais amplas na minha vida. Eu comecei a ter sonhos. E eu nunca consegui sonhar pequeno. Uhum. Nunca consegui. E aí, assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então eu discordo, cara. Sonhar grande dá muito trabalho. Porque se você tem um sonho grande, você não vai dormir uma noite tranquilo se você não souber que você deu um passo em direção ao teu sonho. Se você é digno daquilo que você sonha, você vai dormir e vai acordar falando assim, cara, o quanto que eu movimentei para me aproximar daquilo. Você vai viver cada dia da tua vida como se fosse uma página da tua biografia. Então, tipo assim, hoje eu olho, eu acordo, eu tive insônia essa noite. Tive a brilhante ideia de tomar café tarde. Aí fui dormir 1 da manhã. 4 da manhã o despertador tocou. Não tem mais um mecanismo de negociar. Sim. Porque eu sei que se eu poderia acordar às 7, meu primeiro compromisso era só às 9. Só que se eu negocio com isso, eu começo a abrir várias concessões. E aí, melhor coisa, eu tô processando, era meio-dia mais ou menos, eu falei assim, que bom que eu não negociei. Ainda bem. Ainda bem. Então, quando você faz essa analogia também, cara, amanhã vai ser a mesma coisa. E esse é um final. A gente tá gravando, galera. Eu tô um desafio maluco aqui da minha vida. E eu tô olhando e falando assim: eu não tô pensando se eu consigo ou se eu quero. Isso já é DNA, porque eu acho que quando você faz por uma visão que ela é clara e você fala, eu passaria o resto da minha vida fazendo isso, você não pensa mais se você quer ou não. Tá. Então, eu acho que é isso. E é uma mentalidade também um pouco antifrágil, sabe? Minha mãe me ensinou que você vai sofrer, cara. Tanto que assim, no primeiro dia em São Paulo, a gente acordou 4 da manhã, eu morava lá no Taboão da Serra. Ela me colocou no ônibus junto com ela, falou, eu vou te deixar lá no ponto do lado da tua faculdade, grava o número do ônibus, grava onde você desce, grava o caminho da faculdade. Uma vez só. E foi isso. Ah, que mãe horrível. Não, ela tá me ensinando. E eu faço isso com os meus filhos hoje, eles estão crescendo, meninos que eu falo assim, quem que tá educando esses caras? Porque eu não sei se eu sou capaz de dar pra eles o que eles têm hoje. Então, acho que também é uma alma que não sofre,
ela não expande. Sim. Isso é pro treino, é pro cérebro, é pra tudo. Aquilo que você não cria fricção, aquilo que não cria tensão, não vai crescer, não vai expandir. Então, assim, cara, tô usando a IA pra um monte de coisa. Show de bola, muito bom. Mas se você não pegar um livro pra ler, teu cérebro vai atrofiar. Calma lá, é isso. Daqui 30 anos a gente vai falar disso. Se você não vai lá fazer teu agachamento, tua perna vai atrofiar. Boa. Né? Então, acho que tudo. A alma é a mesma coisa. Qual é a forma que você estica a tua alma? No sofrimento, é você se colocando de forma voluntária nisso. Isso. Né? Eu acho que o sofrimento voluntário não é masoquismo. Quando eu falo de sofrimento, a visão tá clara. E eu sei que eu vou ter que passar pelo campo minado para chegar lá. É isso. Vambora. É combinado. Eu não faço voto. Você vai ver nas minhas redes sociais, eu não faço. Agora, não sei o quê, 30 dias eu vou fazer. Não faço nada disso. O meu voto é comigo. É comigo no secreto. E quando eu faço. Perder pra você. É isso. E aí eu tenho um conflito dentro de mim. É você contra você mesmo? Qual que é o meu conflito? Acho que sou eu a favor de mim mesmo. Acho que sou eu a favor da minha visão. Acho que sou eu a favor do meu chamado. E chamado não é um negócio bonito. Não. Propósito não é um negócio romântico. Muito bom falar disso, porque o pessoal fica esperando, né? É uma coisa que eu vejo muito hoje nas redes sociais. Tem gente que vende curso, vende palestra, vende como encontrar o seu propósito. Como se fosse uma coisa linda de vender pras pessoas. Não é bem assim. E você não encontra. Não encontra, né? É isso. Eu destravei esse negócio na minha vida lá no parque. Começou a chegar muita gente. Eu falei que isso aqui tem tudo pra dar errado. O sucesso, quando você não tem consciência clara de como conduzir ele, vai dar errado. Você pega os caras mais brilhantes que não souberam controlar o sucesso, administrar o crescimento, vira um monstro que ele não esquece. E aí, na época, o Instagram tava começando a bombar. Então era muito fácil, e a gente lidava com muito artista, então era uma época que o mato era alto, então a galera vinha, Big Brother, artista, cantor. Eu falei, cara, isso aqui tem tudo pra dar errado, tem tudo pra gente se perder, porque esse negócio aqui é pra transformar a vida. Lógico, vamos ganhar dinheiro, mas é pra transformar a vida. E aí é muito fácil você cair no ego. Muito. E eu tive um amigo que ele falou assim, eu tava orando por você. E eu vi você se desviando do propósito. Vigia isso. Ele falou, bem, fica vigilante nisso. E aquilo ficou assim em mim, cara, pegou. Porque só eu sei a vida que eu tinha antes do meu encontro com Deus. Eu falei, eu não vou deixar o sucesso me levar pra lá. Então, assim, a gente começou a trabalhar com marcas, com eventos grandes, coisas esportivas grandes, que você vai pra festa, que tem droga, que tem bebida, e parte do contrato você tem que fazer presença nesses lugares e tal. Porque ele já não tava pegando bem. Sim. Mas... O ambiente te empurra, né? É. E aí eu lembro, eu comecei a olhar e falei, pô, modelo Calvin Klein e tal. Falei, galera, é o seguinte, sexta-feira, eu quero todo mundo aqui, cada um traz uma roupa, uma comida, nós vamos pra rua. E a gente foi levar comida para as pessoas em situação de rua. E tinha um amigo nosso que tocava violão. E sei lá, a gente saiu do parque umas 8 horas da noite. Eu voltei pra casa às 6 horas da manhã. Esses eram os alunos da consultoria? E eu comecei a falar assim, ó, você só vai ficar aqui se você for fazer esse negócio com a gente. E aí disso criou-se hoje tem uma ONG que uma outra galera toca, então existe ainda essa ONG até hoje, tá lá uns 10 anos já. Só que a gente criou um time de elite. Eram os caras mais condicionados que você possa imaginar. Com princípios biblicamente embasados. Eles não eram caras de igreja, mas os princípios e valores eram bíblicos e tinha que fazer parte das ações sociais. Só que aí começou a crescer e crescer legal, então a gente começou a fazer muita coisa, mas o que eu comecei a perceber? Aquilo mantinha o nosso centro do que a gente nasceu para ser. Então toda sexta-feira, e eu fiquei isso por anos, toda sexta-feira a gente ia pra rua e fazia alguma coisa diferente com a galera. Então, ou a gente levava comida, levava roupa, levava palhaços, levava música, a gente fazia alguma coisa. E no final, eu comecei a olhar e falei assim, tá impactando diretamente a vida dos nossos voluntários, tá impactando a vida dos nossos alunos. E aí, o jargão veio deles, nunca será só um treino. Porque não,
E aqui vem muito porque, assim, o ambiente de treinos, ele é muito erótico. Ele foi sensualizado ao longo do tempo. Foi. E quando você para perceber, o treino, a atividade física, ela tem um princípio biológico de longevidade, de saúde, de tudo que é bom. Pô, como é que esse negócio vai virar uma coisa erótica e migra tudo pro outro lado? Inclusive, eu estava numa conferência no Rio de Janeiro, um tempo atrás, estava dando um treinamento, né, sobre o impacto da atividade física na vida das organizações. E um cara veio me procurar, ele falou assim, eu amo treinar, mas eu tive que parar, porque aqui no Rio a galera se veste de um jeito que a minha cabeça ela fica pinel. E naquele dia eu fiquei pensando, eu falei, por que algo que é tão bom tá indo para esse lugar? Como se perdeu, né? Por isso que a nossa empresa hoje ela chama Whole Flow, porque é o fluxo sagrado. O que é o fluxo sagrado? Você vai lá e faz todo dia porque é bom, então é sagrado. Todo dia eu vou fazer. Mas ao mesmo tempo eu saio melhor do que eu cheguei. Quando você faz algo que é sagrado, você tem contato com algo que te transforma, que te toca, que te purifica, que te promove, que te potencializa. Então, essa é a nossa perspectiva de como unir todas as coisas. E no meio do movimento, nós somos uma empresa. E nós, como empresa, nós precisamos dar lucro também. Sim. Então, todo esse movimento também começou a atrair vários outros movimentos. Então, nós nos tornamos uma das maiores comunidades de São Paulo, o que abriu portas para fazer trabalhos incríveis. Então, eu comecei a entender que, e até hoje, a humildade, pô, legal, hoje eu tô aqui fazendo um podcast que é massa, mas se amanhã a gente tiver que estar lá debaixo da ponte, como a gente faz toda última quinta-feira do mês, a gente mantém a nossa ação, vamos lá para frente do Teatro Municipal, uma noite de adoração com as pessoas, por quê? Se a gente não mantiver os mecanismos que sustentam a nossa essência, vai perder a base, vai perder as raízes. Aí é o menino que começou a carreira e ele começa a estourar. E aí daqui a pouco ele só tá replicando o que fizeram com ele e ele esquece de onde ele veio, por que ele tá lá, onde que ele pode chegar. E você começa a ver os caras que eram pra estar estourados, tão rico, mas não tem nada na vida. Tá com 2 mulheres além do casamento, a mulher tá... E aquela história que eu falei, eu vou mudar esse negócio. Eu vou mudar isso aqui. Então, eu sei que sou prepotente mudar isso aqui, mas eu sei que se eu mudar uma vida, eu já fiz muito. Muito. E assim, olha só que interessante. A gente começou a trabalhar muito daí com diretores, com C-level. E o que é legal no treino? Eu não sei quem você é. E você tá aqui, eu vou te entregar o meu conteúdo, eu vou te entregar o que você tá pagando, que é o treino, mas o que é a nossa cultura. E a gente começou a ouvir, eu ia divorciar. Reconciliei meu casamento. Eu não sei o que, eu tinha uma amante, parei, não sei o que. E aí, fazendo família. A minha esposa, a Pri, eu conheci no treino. Que legal. Então assim, eu acho que a gente usar o trabalho como um campo de transformação social, eu acho que é extremamente fundamental. E eu falo pra caraca, galera, desculpa, eu não deixei ela falar Imagina, nada mas tá super interessante. 2 horas de podcast e só eu falei. Tá super interessante o que você tá falando. Eu tá abrindo várias abas aqui na minha cabeça, eu tô tentando administrar todas, mas olha, sensacional. E a gente tem que pensar nisso, porque assim... claro. A gente até brincou com o Marcos aqui, né? Caraca, antes de a gente fazer, eu tava em reunião. Antes de a gente começar a gravar, eu tava em reunião, eu falei assim, cara, eu tenho um senso de urgência dentro de mim. Porque cada dia que eu negligencio o que eu tenho que fazer, alguém tá sofrendo. E se você parar pra pensar de uma forma bem drástica, amanhã é um dia a menos pra você. Sim. Então, eu não quero deixar uma tragédia acontecer na minha vida pra poder despertar e fazer alguma coisa. E é o que eu falo muito para as pessoas que estão ao nosso redor. Você não precisa de uma tragédia. Você precisa de uma revelação. Busca uma revelação pra tua vida. Cara, o que você tá vivendo é sustentável? Até que ponto, né? Até que ponto? Seja a questão com essa busca incansável pelo dinheiro, seja essa busca incansável pelo crescimento. Pelo propósito. É isso, o propósito... e aí por que eu falei da galera da rua? Que foi ali onde a gente destravou o nosso propósito. Sim. E qual é a fórmula que eu construí o meu propósito? Que eu construo até hoje o meu propósito? Eu tenho um dom de liderança nato. Então, cresci com isso e trabalho muito isso na minha vida.
E eu tenho uma dor absurda que é ver pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso porque eu passei por muitas questões na minha vida, mas sempre me doeu. Tá. E eu peguei algo que eu sou muito bom, peguei algo que me machuca muito e falei, vou pegar meu dom e meu talento para resolver um problema social. Tá aqui meu propósito. Liderar pessoas para impacto social. Tanto que hoje todos os movimentos que a gente faz é diretamente para isso. Então as pessoas que estão ao redor, hoje a gente lidera movimentos de milhares de pessoas, o foco é esse. Então o meu foco sempre é liderar pessoas para reforma social. E dentro disso, então, o meu propósito é esse. Certo. Então, e como que eu simplifico isso? Você tá com 60 anos. Você tá abrindo um livro da tua biografia pros teus netos. Que história que você quer contar? É pesado. Entendeu? Aham. E eu sou fruto de um avô espiritual que quando falaram que ele era um homem de Deus, ele falou assim, você só pode falar isso quando o filho dos meus netos forem tão relevantes quanto eu. Por que ele tá falando? Uma geração ter sucesso é fácil. A próxima e a próxima terem sucesso. E é aquela história que a gente já ouviu tanto, né? Tempos difíceis fazem homens Sim, fortes. veio isso Né? direto na minha Homens cabeça. fortes geram tempos fáceis, tempos Sim. fáceis, homens fracos, tempos difíceis. É um ciclo. Sim. Eu falei, não, isso aqui parou na minha família. Na minha geração, pra minha família não passa mais. Quebrou esse ciclo. Quebrou esse ciclo. Só que é isso. Super importante, né? Então assim, tá bom, cara, tô explodindo no meu CNPJ. Mas até quanto teu CPF aguenta isso? Né? Então é remédio pra dormir, é remédio pra acordar, é remédio pra estar concentrado. Remédio pra sentir fome, pra tirar fome, É. pra tudo, né? Prazer momentâneo o tempo todo, então eu preciso aquela viagem de trabalho que na verdade eu vou para uma casa de prostituição, ou aquele almoço de trabalho que na verdade não é um almoço. Sim. Eu tô comendo. Eu tava esses dias com um Até a senhor, própria alimentação, né? isso que eu ia falar agora. Ele falou assim, cara, um cara de altíssima performance, tá? Mas que toda noite ele perdia pro chocolate. E nós ficamos 4 horas conversando sobre isso até descobrir a raiz. Porque, Gabi, hoje as pessoas elas querem tratar padrão. Só que padrão, ele muda de acordo com a raiz. Você tratou um padrão, mas não tratou a raiz, ele vai mudar. Então, padrões são gerados por raízes. Se você não descobre a raiz, você só vai mudar o cenário. Ele sempre volta, né? Sempre volta. Sempre volta. E aí a gente foi conversando e chegamos na raiz. Ele falou, cara, é isso. E a minha pergunta pra ele daí foi assim, ele não tava treinando, não tava dormindo bem, não tava comendo bem. O combo perfeito, né? Eu falei, vamos pensar que você fazendo tudo isso de mau hábito, vamos pensar que você tá 50% do que você poderia. Aí ele falou, beleza. Partindo dessa conta, eu vejo que você é um pai extraordinário, um marido extraordinário, um gestor brutal. Como seria você 100%? Aí ele parou e o olho lacrimejou. Nossa. Porque a performance, ela custa aquilo que é invisível, é intangível. E se eu tô performando com 50%, 40% do que eu sou, o que eu vou fazer com 100%? Que aí é o lugar onde eu não negocio, por exemplo, meu treino, eu não negocio minha alimentação. Pro meu último Ironman, foram 7 meses, 1.501 refeições sem quebrar. Aí a galera falou, nossa, você abdicou de muita coisa. Eu falei, não. Você não tá ligado o quanto que eu cresci nesse processo todo. Então hoje a disciplina do crescimento tá muito atrelada à perda. Quando na verdade é ganho. É só ganho. É só ganho. Aí a perda é para aquela alma que não sofreu. Para aquela alma que só quer o prazer momentâneo. Eu tenho, assim... Que foi aquela que a gente falou no início, que não se coloca em situações tem que ter propositalmente fricção. E isso vai desde... Eu tenho 2 filhos, né? O meu mais velho, ele chegou esses dias para mim e falou assim, pai, eu não tô me sentindo tão cuidado. Eu fiquei, caraca, bicho, eu me dou... Eu coloquei o escritório em casa pra poder cuidar melhor de você. Eu pensando nisso. Eu falei, filho, por quê? Aí ele trouxe a relação do porquê. E aí começamos a ter uma conversa. Algumas coisas realmente eu precisava melhorar como pai, outras coisas ele reconheceu que já existiam. Mas por que eu tô trazendo isso? Que eu poderia criar meu filho de uma forma muito superficial,
mimando a alma dele ao prazer momentâneo. Porém, o que eu escolhi? Todas as vezes que eu vejo que ele não tá na frequência que ele deveria, eu ensinei ele a contar o que tá acontecendo. Então, por que ele me procurou e falou, pai, eu não tô me sentindo cuidado como eu deveria? Porque eu criei o hábito de uma conversa difícil com ele. Então, ele vai crescer um adulto que sabe se expressar. Ele sabe se comunicar. E hoje a gente sabe que aconteceu um problema, as pessoas ou elas se fecham ou elas explodem. E por que eu tô falando isso? Qual que era a forma mais fácil? Tá aqui o tablet. Não, vamos viajar. Não, ó, come lá teu chocolate. Cara, isso Ou aqui... então você simplesmente falar, mas por que você não tá se sentindo cuidado? Você tem tudo. Você é ingrato. Você é ingrato, é. E eu já fiz isso. É. Eu tô falando, eu como pai já fiz isso. Só que comecei a perceber que não era inteligente. Porque só tava promovendo nele um sentimento de ingratidão dentro dele. Sim. Então, quer dizer, opa, achar que não tá tudo como deveria é ingratidão. Então eu vou aceitar qualquer coisa na minha vida. Não, a gente ensina o que é gratidão, mas também resolve. E aí ficou muito... Poderosíssimo isso. É. Só que isso vai exigir que você sente olho no olho com o teu filho. E assim, você tem que ter as tuas tradições. Aí é o que eu vou confessar uma tradição. Pizza night no domingo. Porque eu também não quero que os meus filhos atrelem a minha carreira como atleta a algo que é sacrificial e todo mundo tem que pagar o preço. Tem que ser divertido. Sim. Então assim, hoje pra eles o divertido é vamos viajar com o papai. Eles não sabem qual é o preço de ficar lá em cima de uma bike, uma hipotermia no mar, qualquer coisa. Mas por que o Pizza Night? Eu acho que famílias têm que ter tradição. Sim. Coisas que você vai passar. Herança, né? E legado e tudo isso. Só que exige tempo. Exige você parar. Então, assim, a gente tem uma cultura do shutdown em casa. Então, quando eu chego... Cara, ninguém chega leve em casa. Difícil. Difícil. Só que ninguém que tá dentro da tua casa merece o que você pegou aqui fora. Sim. Então, qual que é a cultura? Eu chego, os meninos, eles me embolam. E eu tenho um assovio, vou fazer de longe pra não... É assim, ó. E aí o meu mais novo já fica igual um predador. Cadê? Cadê? E ali começa a brincadeira, mas o que que é? A gente tava falando de neurobiologia. Então, esse hack é... Tô em casa, pai, meus filhos, minha esposa, marido, mesa, qualidade... Eles... Que passou, ficou lá fora. Muito bom. Também a hora que eu vou sair de lá, vou virar a chavinha. Cara, tem esse problema aqui pra resolver, tem aquilo lá pra fazer. Então vira a chave também. Se eu não treino virar a chave, e eu não tô falando que eu mudo de um lugar pro outro, eu viro a chave. Sim. Se eu não viro a chave, eu vou querer jogar em cima da minha esposa o estresse que o meu chefe colocou em mim, que nem é meu, é da corporação. Eu vou querer resolver problema do trabalho quando meus filhos estão aqui babando por atenção. E aí você já percebeu como é típico? O pai, ele quer dar atenção pro filho. Sim. Ele tá lá. Só que ao mesmo tempo ele precisa responder aquele e-mail. Então ele nem consegue focar no e-mail que ele responde nem dar atenção pro filho. Se ele pede licença, e eu vou falar pra você que às vezes eu preciso, no meu momento, cara, urgência. Eu falo, amor, fica com os meninos 5 minutos. Eu subo, me tranco no banheiro e 5 minutos. Resolvi, desci. Se você fica ali meia hora, você tenta escrever um e-mail, você fica, pô, para de... Você fica brigando com o teu filho porque você quer responder a mensagem, aí você não responde a mensagem, mas também não brincou com... filho. Então, assim, isso são coisas que... E aí, por que isso me ajuda muito? Cara, descarreguei todo o meu estresse. Não jogando em cima de alguém, mas alterando a minha neurobiologia. Que legal. Então, eu tô aqui com os meus filhos. Cara, eu me encho de ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor extremamente importante da empatia. Você se sente bem quando você tá carregado disso. Então, na verdade, o que eu tô fazendo? Tô indo na minha farmacinha biológica, tô aqui pegando, tô me abastecendo. Quando eu volto, e eu lido o dia inteiro com pessoas. Cara, eu preciso ter empatia com as pessoas. E isso é um cuidado que eu tomo muito, porque... Hoje eu cuido de pessoas, deixa eu pensar aqui na idade, que não são os meus filhos, mas acho que é 17 anos ou mais novo. Até pessoas de 52 anos. Então você precisa virar a chavinha muitas vezes no dia, conforme... Como você vai conversar? Você não pode exigir do cara de 17 a cabeça que você tá hoje, eu tô com 37. E eu tô pensando, como que eu era aos 17? Cara, esse cara, ele tá 10 anos na minha frente. Deixa eu valorizar ele. Pô, essa geração não quer nada com nada. Você, na idade deles, era pior.
Só não tinha os acessos que tem isso, hoje. Isso mesmo. Né? E o cara de 52, eu não posso pensar, cara, ele tá perdido. Eu tenho que olhar e entender, cara, o que esse cara já construiu na vida? Enfim, por que eu tô falando tudo isso? A forma como eu altero minha neurobiologia, ela vai impactar diretamente nos resultados que eu tenho ao longo do dia. Principalmente em terminar o dia com energia, para aquilo que realmente importa. Sim. Porque hoje, qual que é a cultura? Você saiu do trabalho, pegou trânsito para ir para casa, você tá sem energia para ter tempo com a família, então vamos promover o máximo de prazer momentâneo e raso que a gente puder aqui. Fast food, TV, celular, o que é o máximo que eu posso fazer para parecer que tá tudo legal? Pra substituir, preencher lacunas Eu não vou ter uma conversa difícil com a minha esposa. Então, assim, indo para esse lugar, no primeiro ano do meu casamento, quase 10 anos atrás, a minha esposa pediu o divórcio. Por quê? Eu lembrei que era aniversário dela por causa de uma reunião de negócio que a gente tava e a pessoa deu parabéns para ela. Porque na minha cabeça tava assim, ó, preciso resolver os negócios da família. BO, hein? Quem nunca? Que BO! Vocês já esqueceram? Aí, você que tá em casa aí, ó. Só que pra mim, na minha cabeça, é assim, cara, tô trabalhando, tô colocando as coisas dentro de casa, que é o que muita gente que trabalha muito tem essa, não, tô construindo, agora é o momento, tem que ir pra cima, tem que ir pra cima. Só que aí eu olhei e falei, cara, só que eu tô destruindo tudo aquilo que eu deveria estar dando atenção, dando cuidado. E aí, por que eu tô falando isso? Eu chegava em casa, eu não era CEO. Eu chegava em casa, eu não era líder. Eu chegava em casa, na época eu não tinha filho ainda, era o marido. Eu era simplesmente um marido. Que se lavasse uma louça não ia ser aplaudido, que se recolhesse uma roupa não ia ser aplaudido, não tinha palco. E assim, o palco foi um lugar que me ensinou muito sobre o ego. Porque eu já subi muito em palco só pra ser aplaudido. Lógico, você entrega conteúdo, mas eu queria o retorno, eu queria o feedback. Sim. Minha esposa não dava feedback. Eu falei, você não me valoriza. Olha tudo que eu faço fora, faço aqui dentro. E um dia um dos meus mentores, ele falou assim, você quer ser aplaudido para fazer o teu dever dentro de casa? Você aplaude tua esposa por tudo que ela faz? E aí caraca, tanto que assim, a Pri, minha esposa, ela me valoriza muito, assim, muito. Muitas palavras de afirmação. Que às vezes eu falo assim, amor, tá tudo bem, não precisa. Tipo, não. Ela falou, não, mas é importante que você saiba o que você tá fazendo. Então eu fui também muito pra esse lugar, tipo, cara, eu só preciso fazer ao ponto que eu reconheço que as coisas estão acontecendo. Então, você não vai ser aplaudido. Sim. E não é porque você não é aplaudido que você não é também desmerecido. Sim. E aí a tua casa flui, tem uma boa. Aí pensa, como é que o cara vai trabalhar amanhã se ele chegou hoje em casa cansado? Ou a mulher, né? Chegou cansada, vamos pensar nos dois. Eu falo do cara porque a minha vida, né? Sim. Chegou cansado, e daí no jantar já foi aquele caos com os filhos, ficou no celular, não tem uma relação ativa sexualmente falando. O ambiente da casa é horrível. Hoje, no cenário econômico do país, muitas famílias endividadas. Então, o lar, que era para ele colocar na tomada e carregar, é onde descarrega mais ainda a energia dele. Como é que ele vai para o trabalho amanhã de novo? Como é que ele vai... Pensa isso 1 mês, 2 meses. Aí ele precisa de férias. Aí ele precisa de um final de semana. Aí ele começa a precisar de coisas externas. Ele precisa de coisas, E ele não constrói nada dentro dele. Que não vai preencher, que não vai ajudar. As férias, capaz ele ficar mais cansado, porque tá lidando ali, ainda mais com assuntos difíceis com a esposa, com os filhos, enfim. Fica entediado. Fica. Aí é o cara que não consegue descansar nas férias. Por que ele não consegue? Já vi muito caso, assim. É isso. Ele não consegue descansar nas férias porque, ele não fez o que ele deveria antes de sair de férias. Então ele tá preocupado. E 2, ele não aprendeu a se relacionar além daquilo do que ele faz. Ele se resumiu no que ele faz. Como profissão, né? Como profissão. E aí ele esqueceu daquilo que ele é. Isso. Então, isso... Tanto que os sócios que a gente tem, a galera que a gente trabalha, eles já sabem, não vou nem mandar mensagem pro cara em determinados períodos e dias que ele não vai nem responder. E eu não faço questão nenhuma de responder. Porque o problema urgente é, putz, cara, alguém tá morrendo?
Isso é um problema urgente. Agora, pô, final de semana, tempo com a família, eu vou ter que parar, sair de um almoço de família pra resolver problema de negócio. Então, ou eu tô sendo ineficiente no que eu faço, É, eu preciso pensar nisso que se eu não fiz ali, não tô com clareza. E eu não tô falando que problemas não vão acontecer, mas isso é muito recorrente na vida das pessoas. sim. Aí o filho tá ali esperando o pai pra um passeio. Putz, filho, eu tenho que fazer isso aqui, né? Então, assim, são muitas camadas, como a gente falou, né? Muitos. Essa cena do filho que, o pai prometeu sair, passear, almoçar. Ah, não posso mais porque, sei lá, É. agora eu vou ter que entrar numa reunião. Ou tá com o filho ali naquele momento, né, de pai e filho, enfim. Não, só um minutinho aqui, tô fazendo uma reunião. E sabe qual é o problema da promessa não cumprida? Que o teu filho, ele vai armazenando isso. Uhum, E aí vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não vai acontecer mesmo. uhum. Então, o que que ele vai buscar? Alguém que faça acontecer. É aí que tá o perigo. Aí tá o perigo. Ele vai buscar alguém que vai cumprir com o que prometeu. Então o pai fala, vou te buscar às 5 horas na escola, chega às 5:30. Uhum, Uma quebra de promessa. uhum. Atrasos acontecem? Acontecem. Mas se você for pro teu filho que ia chegar às 5, chega às 5. Uhum. Porque senão daqui a pouco ele não vai mais acreditar em você como pessoa. É, quando se torna recorrente, né? É. E aí isso tem um risco que ele vai começar a buscar referências para a vida dele. E aí. O bicho pega. Porque ele tá buscando referência de um lugar de carência. Então ele tá com uma alma ferida. Uhum. E o que vier é lucro. O ruim o que vier é lucro. E dentro dessa perspectiva, a promessa ela tem que se cumprir para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. Uhum. Então, por exemplo, os meus filhos, a gente tem uma cultura de disciplina lá dentro. Importante, é isso. É. Então, se eu falo assim, não bate o copo. Ele bateu. Eu falo, se você bater o copo mais uma vez, eu vou te colocar de castigo. Um exemplo, tô criando um cenário. Aí ele bate o copo mais uma vez, eu não coloco de castigo. O que que ele tá pensando sobre mim? Hum. Não cumpre o que promete. Cumpre. Esse papai é mole. E daí o que que ele vai fazendo? Ele vai empurrando os limites. Ele vai Sim. empurrando os limites. Então ele cresce sem os limites. Agora, bateu, opa, falei que ia colocar você de castigo. Vamos lá, sei lá se é o cantinho do pensamento, se é seja lá o que for. Cada família tem sua cultura. Ele vai ter a referência. Sempre que meu pai fala alguma coisa, ele cumpre. É uma vez só. É uma vez só. Então, assim, isso é pra você construir. Por quê? Você tá com o teu time. Uhum. Se você falou, você vai cumprir. Isso. E quantos gestores iludem os seus times? Vem aquela maravilha na hora de entregar. Não, porque. Porque. Só que por trás disso tudo tem sonhos, tem famílias, tem. E aí, quando você me perguntou, por que que você nunca desistiu? Já quis muitas vezes repensar a trajetória. Uhum. Só que aí eu olho e falo, cara, quantas famílias dependem de mim hoje? Sim. Diretamente e indiretamente. Uhum. Então é injusto da minha parte, tendo potencial para não fazer. É injusto da minha parte hoje, tendo habilidades, não fazer. É injusto hoje, na era da informação, na era do crescimento, eu ter todas as formas de capacitação nas minhas mãos e não fazer. É injusto. E aí, eu brinco, com o Abraham, eu falo assim, o Abraham é meu mais velho, o Joseph é meu mais novo. O mais novo, assim, eu só ameaço ir pra disciplina e ele já, não, pai, não quero, já vai lá e já faz. O Abraham tá num lugar de conversa, ele fala assim, pô, pai, mas aquilo, não sei o quê. Gosto de argumentar. Muito, eu falo assim, filho, mas você quer que eu deixe de ser um homem de honra, então, e eu não cumpra a minha promessa? Aí já quebra o argumento. Porque aí você tá querendo modificar a minha identidade, o meu compromisso comigo mesmo. Uhum. Então, É. Pesado. Eu tô aprendendo, tá falando aqui, eu tô aprendendo tanta coisa. vem, Isa, vem. Vem, Isa. Vem, Isa. E uma coisa que a gente falou, que você até puxou o gancho lá do comecinho, né? Que eu falei pra você como que você não desistiu nesses 20 anos. E aí você explicou toda a sua trajetória. E eu vejo que é muito sobre não desistir. Você nunca nem teve essa opção, nem conheceu essa opção. E eu acho que isso que te tornou um atleta, te torna um atleta de
alta performance, né? Que é o mindset do atleta, que a gente comentou também no começo. E você fala muito sobre que o treino é um momento de meditação também. Fala um pouquinho mais sobre isso. Cara, isso é muito legal. Quando foi essa semana, acho que na segunda-feira, eu tinha coisa assim de 1h15 na esteira, alguma coisa. Não lembro direito. E aí eu peguei minha pauta de oração. Eu tinha 9 pautas de oração. E aí eu dividi, acho que dava 6 minutos para cada pauta, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, se eu ficar 6 minutos para cada pauta, eu termino o meu treino e já fiz meu tempo de meditação e oração também. E deu certinho. Então, a cada 6 minutos, dava o ciclo aqui do relógio e eu ia para a próxima. Mudava a pauta. Sensacional. Então, primeiro, tá? Eu acho que o treino, ele te ensina muito como você se manter naquilo que não é prazeroso a curto prazo. Isso é o melhor treino para tua cabeça. Para a cabeça. Vai te trazer resiliência, vai te trazer determinação, vai te trazer muito esse lugar de eu sei para onde eu tô indo, então vale a pena continuar fazendo isso aqui. Tá. Então, tem que ter a visão clara. Então, o atleta aí, vamos colocar aqui atleta, a gente tá em final de semana de prova. Então, eu vou colocar 17 atletas agora na SP City Marathon. E os meus caras fizeram um ciclo. Muitos cansados, rotina, trabalho. Por que eles não desistem? A visão tá clara. Eu vou ser um maratonista. Ponto. Eles não são os caras do pódio. Não são os caras do pódio da prova. Mas são os caras do pódio da própria vida. Então, visão clara vai te colocar no teu pódio. E aí eu vou te falar. É cara que queria a promoção profissional e falou, eu vou correr uma maratona, não é porque lá fora vão me enxergar como maratonista, é porque eu vou me organizar no meio desse processo, toda a logística da minha vida. Com isso, eu vou ter mais disciplina, mais organização, mais performance. Tá. Por que a meditação? Aí você precisa também agora trazer uma nova tradução para o exercício físico. Exercício físico, morri, mas passo bem. Isso aqui, cultura de todo mundo. Ou tá pago. Não é boleto, mas tá pago. Agora vamos pegar dentro da nossa cultura, nunca será só um treino, Tá. Que hoje eu tô estabelecendo o padrão One More. O One More, ele vem de um lugar de quando você tá cansado, quando você não quer, quando você tá destruído, você fala, eu consigo fazer a milha extra. Então vem One More. E eu tô criando um time de elite de novo do One More. Eu vou trazer amigos pra perto comprometidos a gerar impacto social. E a gente vai treinar. Esses dias a gente tava lá no box que a gente treina, que eu conheci seu marido inclusive lá. E eu tava com 7 amigos e eu comecei a olhar e falei, cara, tá começando a crescer alguma coisa aqui. Homens comprometidos com uma verdade. Impacto social. Tá. Daí volta, por que a meditação? Primeiro porque eu ressignifiquei, o treino não é meu lugar de martírio, meu treino não é o lugar de sofrimento e vou ficar aqui me lamentando. O treino é o lugar onde eu conheço minha força. Quer ver? Se você fez ou não fez, você não precisa prestar contas pra ninguém. É o lugar que você pode simplesmente tirar teu tênis e tomar banho. Se você fez 5 ou 10, hoje até o Strava a galera tá alterando pra dizer que fez o que não fez. Pois é, fiquei sabendo disso. Então assim, só que aí, quando você tá lá naquela mesa de reunião, que você também não fez o que fez, a tua perna tá tremendo e a mão tá suando frio, porque você sabe no fundo que você negligenciou o processo. Então, o treino pra mim é esse lugar onde eu construo o meu todo. Porque lá é o único lugar que só depende de mim. Eu não tenho uma cenourinha na frente, eu não tenho alguém me cutucando, é eu comigo mesmo. Se o meu ritmo lá é 10 km por hora e eu vou fazer a 9 porque eu tô me sentindo cansado e eu acho que eu mereço descansar, sou eu comigo mesmo. Agora, é o certo a ser feito? Então, por que é esse lugar de meditação? É o lugar que você tem que reconhecer as tuas forças. Dormir pouco, mas o compromisso é comigo mesmo. Eu vou lá porque eu tenho determinação, eu tenho coragem, eu tenho dentro de mim algo que é maior do que eu mesmo. Então, você não tá indo pra lá pra sofrer, você tá indo pra lá pra potencializar o que tá dentro de você. Se você foi treinou na tua pior condição, o que você vai fazer na tua primeira reunião do dia? Você vai passar o carro. Como é que teu filho vai olhar pra você quando... Eu chego em casa, hoje de manhã eu cheguei em casa, eu tava suado.
E meu mais velho olhou pra mim e fez assim, ó. Eu vou fazer a cara que ele fez. Só que ao mesmo tempo, quem que é a referência de homem pra ele? Entendeu? Então, daí nesse processo também, enquanto eu tô correndo, eu tô colocando meus pensamentos no lugar. Eu tô olhando pra aquele elefante branco na sala que eu tava fingindo que não tava lá ano passado. Eu falo, ele tá lá. Eu preciso resolver. E é só um problema que eu sei que tem solução, mas eu não sei qual que é a solução. Então eu fico lá, cara, qual que é a solução pra isso aqui? Qual que é a solução pra isso aqui? Ou na sauna, quer ver um lugar? Sauna escura, minha virada de chave. Tava um tempo atrás, um problema gigantesco na minha vida, que por um tempo foi um elefante branco. Eu pedi pra minha esposa, falei, pega os meninos, sai de casa, eu vou ficar 30 minutos na sauna. E durante esses 30 minutos foram os piores 30 minutos. Por quê? Minha cabeça tentava fugir, eu só falei, não. Eu tenho esse problema aqui pra resolver, eu só preciso descobrir a solução. Sem brincadeira, 29 minutos virando, 28 para 29 minutos, vem um insight, faz isso. Só que não veio faz isso do... Cria um cometa. Não, é aquele negocinho lá que você tem que fazer. E eu me comprometi com aquele negocinho. E aí as portas fizeram assim na minha vida. Na corrida é muito disso. Ou na academia, qualquer coisa. O que é o processo da meditação? É você tá organizando os pensamentos. É você tá reconhecendo dentro de você o que tá acontecendo. A dor, tal. Cara, lógico, faz parte. O cansaço faz parte. Mas se você supera a dor de 15 repetições, você vai superar a necessidade de desistir em alguma coisa, de abrir mão. E aí eu lembro, no meio do ciclo do Ironman tava bem difícil. De tempo. E os meus filhos, eles não estão nem aí se eu treino 15 horas por semana, 30 horas por semana ou 1 hora por semana. Cara, se é meu pai, eu vou brincar com você. E sempre que eu tava cansado, e eu ia pedir tempo pra eles, que o pai tá cansado, vinha na minha cabeça, pô, você é um Ironman e não dá conta de brincar com seus filhos? Pesado. Você constrói um império milionário, bilionário, mas você não consegue fazer gestão da tua casa? Começa a fazer as reflexões. Então eu comecei a ir para esse campo de eu já sei que eu vou sofrer, então eu não vou ficar pensando no sofrimento. Então dentro disso, como que eu organizo minha cabeça? Primeiro passo, eu preciso entender. E aí eu tô falando do protocolo que eu uso comigo mesmo. Sim. Vou começar a correr. Só quero reconhecer o que eu tô sentindo, pensando, qual que é o mood do dia. Porque você não acorda todo dia igual. As gráficas, então... Beleza, identifiquei o mood. Agora, deixa eu alinhar meus pensamentos. Cara, isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é honesto comigo mesmo, tá nesse lugar? Aí eu começo a ir pra esse filtro. É um filtro do que eu começo a pensar. Esse lugar que eu tô indo, tem alguma glória nisso? Tem algum louvor nisso? Então eu começo a fazer perguntas pra mim mesmo. Pro meu estado de espírito. E aí eu começo a equalizar com o quê? Minha identidade. E isso tudo eu tô falando ali, ó, enquanto eu tô correndo. E enquanto eu tô naquele processo. Quando eu saio dali, eu tô com a mente clara. Eu tô com a dopamina boa lá em cima. Tô cheio de autoridade pessoal. Tô cheio de determinação aqui dentro. Cara, como é que vai ser minha próxima agenda?